Seja bem-vinda à nossa live do almoço de sexta-feira. Hoje é dia de falar sobre merecimento, hoje é dia de desbloquear o seu emocional e de falar sobre merecimento não só sobre o que você tem consciente, mas sobre a sua programação mental, que pode estar travando, estar trazendo mais peso, estar trazendo correria e um monte de coisa para sua vida. Então hoje na live é dia de desbloquear, de olhar para isso e de começar a partir de agora escrever uma nova história. Enquanto o Instagram vai avisando que nossa live começou, deixa eu colocar o tema dela aqui, fixar comentários, fala sobre merecimento e desbloqueio emocional. E esse assunto surgiu, esse tema surgiu, na verdade essa live não estava programada, decidi fazer ela ontem, porque ontem eu estava no cabeleireiro e aí comecei a postar, né, que eu tinha tirado a tarde pra cuidar de mim, pra cuidar do cabelo, e é isso que eu quero compartilhar aqui com você, que foi o que eu comecei a compartilhar ontem nos stories, e falei, quer saber, vamos fazer uma live e falar sobre isso para que você possa observar na sua vida também. E o que acontece? Durante muito tempo, eu vivi no piloto automático, porque a gente não aprende, né, na escola a lidar com as nossas emoções, a se perceber, a ver o nosso funcionamento. Na verdade, a gente vai aprendendo a dar conta, a executar, a fazer acontecer. E muitas vezes, né, com relação a nós mulheres, que ser mulher para ficar bonita é sofrido, que ser mulher é difícil e tantas outras coisas, e aquilo vai sendo gravado na nossa mente, vai tendo essa programação mental. E aí, eu vivia nesse piloto automático e muitas vezes, eu vou marcar massagem quando minha coluna tá travada. E ainda eu justificava, vou marcar massagem porque minha coluna está travada. Vou fazer isso por conta disso. E mesmo assim, em muitos momentos, quando era algo por mim, eu ficava me sentindo culpada por estar gastando, eu nem entendia como investindo, por estar gastando aquele valor, por estar parando aquele tempo. Então, se fosse antigamente, numa quinta-feira à tarde eu tô no cabeleireiro, eu ia me sentir muito mal, eu ia me sentir folgada e tantas outras coisas. E por que isso? Mesmo fazendo acontecer. E por que isso? Porque o meu merecimento era baixo. Por mais que eu não me dava conta, por mais que eu não percebia isso no meu dia a dia, porque pra mim meu merecimento era ótimo, eu era super confiante, fazia acontecer e realmente eu sempre fiz, sempre executei, sempre conquistei, afinal de contas fui aprendendo a ser guerreira desde sempre, vim de uma família de mulheres guerreiras, só que o que eu não sabia é que eu fazia muito na força do braço, na força da raiva, de vou fazer acontecer, não pode dar errado, e não na minha potência. Então, cada vez que eu tinha esses momentos para mim, era uma culpa gigantesca. Se era pelos outros, eu arrumava tempo, arrumava dinheiro, fazia acontecer, não pensava duas vezes. Por mim, é como se eu nunca tivesse tempo, é como se sempre fosse caro demais. E aí as coisas iam pesando. E eu quero trazer para você, trazendo um pedaço da minha história, mas trazer para você começar a observar, porque eu não tinha noção de quanto isso reflete em todas as áreas e da raiz emocional de tudo isso. Então, quando a gente fala sobre merecimento, reflete no nosso financeiro, na nossa carreira, na nossa forma de se relacionar com as pessoas. Por quê? Se eu fui aprendendo, e pode ser que aconteça com você, se eu fui aprendendo desde sempre a dar conta, a estar sempre sobrecarregada, a ser uma boa menina, eu não quero dar trabalho, eu não quero incomodar, eu não posso contar com ninguém. E aí você pode perceber, inclusive na infância, a hora que você passava por situações difíceis, você se abria com alguém, você recebia acolhimento ou você suportava tudo? Você guardava tudo pra você? Seja para não dar trabalho, seja porque você via já a dinâmica que era dentro do lar, seja porque você sabia que não ia adiantar e que às vezes você ia só levar mais uma bronca. Por quê? Isso vai trazendo informações sobre a programação que a sua mente aprendeu dentro do ambiente que você vivia. E aqui, gente, não é sobre a intenção dos pais, sobre a intenção das pessoas que você cresceu ali na infância. É sobre como você se sentiu. E não existe uma pessoa também que não tenha trauma, que não tenha questões para trabalhar. E o trauma, ele traz talentos, ele traz potência pra gente. Só que é importante você começar a observar
para inclusive desbloqueando o merecimento. E o nosso merecimento, na verdade, a gente vai desbloqueando o próximo nível, o próximo nível, o próximo nível. Então, o que a gente vai olhar aqui na live, o que eu quero trazer para você é para você desbloquear um primeiro nível do merecimento, porque, voltando, né, se você vai fazendo, tá sempre sobrecarregada, tá sempre sendo guerreira, forte, provavelmente você aprendeu ficou registrado dentro da sua mente que você precisa fazer um esforço gigantesco para receber um pouquinho, para receber amor, para fazer parte, para ter vínculos. Porque para o ser humano, uma das coisas mais essenciais e mais primordiais são os vínculos. Isso dita muito sobre os vínculos que houveram ou que faltaram na infância, por exemplo, dita muito sobre como vai funcionar a sua mentalidade na vida adulta. Como você vai se relacionar, como você vai se comunicar, como você vai trabalhar, inclusive a escolha pela nossa profissão. Geralmente, quando a gente vai aprendendo desde criança, por exemplo, a cuidar de todo mundo, a fazer por todo mundo, o que a gente vai ser na fase adulta? Que profissão geralmente a gente escolhe? Profissional da ajuda. O que isso quer dizer? Terapeuta, enfermeiro, médico, fisioterapeuta, advogado, todas essas áreas, porque eu aprendi a fazer tanto pelo outro que eu faço isso através da minha profissão. E se isso é usando os seus talentos, ótimo. Só que muitas vezes, e é sempre importante a gente olhar, a gente faz a escolha pela dor, pela falta, pela escassez. E aí é preciso olhar para essas raízes emocionais. Se eu preciso mudar de profissão? Não! Mas é importante olhar para essas raízes emocionais para que essa escolha a partir de agora seja pela sua potência. Me conta se está fazendo sentido, vai clicando no coraçãozinho para eu saber que está fazendo sentido para você. Clica no aviãozinho para compartilhar, para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo, porque alguns anos atrás, antes de eu conhecer o mundo do desenvolvimento humano, eu nem sabia que isso existia. Eu nem sabia que meu merecimento era baixo, estava bloqueado, que eu tinha bloqueios emocionais. Eu era sempre elogiada por ser forte, por ser corajosa, era promovida, fazia acontecer. Só que a hora que eu olho agora com o viés e com o conhecimento que eu tenho, eu entendo que sempre era com sacrifícios, sempre batalhando, porque percebe, e olha aqui, existem coisas que são relacionadas à nossa infância e existem padrões que são passados de geração para geração. Geralmente, quando a gente olha, por exemplo, para as mulheres da nossa família, o que a gente vê? Ou duas polaridades extremas, ou mulheres que precisaram anestesiar o seu feminino e ser extremamente masculinas, ficar com o feminino ferido, então ser guerreiras. E se eu sou guerreiras, eu preciso do quê? De batalhas, de sacrifício, porque senão não tem por que eu ser guerreira, e aí a gente vai repetindo esse padrão. Ou mulheres que precisaram se calar, que precisaram silenciar e suportar tudo em silêncio. Então, na hora que a gente começa a observar, já existe uma herança genética, né, que a gente observa dentro da epigenética, transgeracional, que a gente recebe, que muitas vezes já vai blindando esse merecimento. Eu sempre trago um exemplo que eu falo assim, nós mulheres temos, não que os homens também não tenham, mas nós temos tantas questões com relação ao merecimento, que, por exemplo, se você marca um horário com uma amiga que você vai falar, que pergunta sobre o seu trabalho, com um grupo de mulheres, enfim, ao invés de muitas vezes falar, eu vou fazer networking, tem uma reunião, o que a gente fala? Vou tomar um cafezinho. Porque a gente vai aprendendo tanto a se encolher, que isso vai refletindo em todas as áreas. Então, é o que eu quero te convidar a começar a observar, e agora a gente vai olhar para a raiz emocional disso. O quanto você realmente se olha, o quanto você se respeita, o quanto você impõe limites, você se posiciona, porque se a gente está com o nosso merecimento bloqueado, se o nosso emocional está bloqueando esse merecimento, é onde nós somos permissivas a muitas situações. É onde a gente vai suportando e vai atraindo cada vez mais pessoas que é como se falasse assim, me dá mais, me dá mais, me dá mais, porque você foi aprendendo tanto a se doar demais e a receber de menos. Su, e da onde vem tudo isso? Então eu comecei falando sobre essa
herança genética, né, que vem passando de geração para geração e que a gente recebe. Isso a gente fica refém. Então, se minha mãe teve um trauma, eu recebi essa informação geneticamente, eu fico refém disso? Não. A gente consegue quebrar esse ciclo a partir do momento que a gente olha para ele e que a gente acolhe. Porque essas informações que são passadas através do nosso DNA, essas informações emocionais que inclusive a gente recebe os talentos também, não são para nos castigar. Porque às vezes a gente olha, nossa, o que é isso? Eu tô presa nisso. Não, são informações só de atenção. Toma cuidado. Como existem pessoas, trazendo um exemplo prático, que eu nunca me afoguei, mas eu tenho pânico de água. A hora que você vai olhar para as histórias da sua família, teve uma pessoa que se afogou, que teve alguma questão com relação à água. Então, o que você recebeu de informação através do seu DNA foi: toma cuidado, que isso é perigoso. E aí, a partir do momento que você vai cuidando e trabalhando tudo isso, você quebra esse ciclo. Você manda uma nova informação para o seu corpo. Isso quer dizer que a gente transforma completamente? Não, o que acontece? Só trazendo uma questão técnica para falar com o seu racional e depois a gente fala com o seu emocional e olha para a raiz emocional de tudo isso. O nosso cérebro, ele tem um negócio que chama neuroplasticidade. O que isso quer dizer? Ele vai se ajustando para melhorar, para se desenvolver, para evoluir a partir daquilo que nós aprendemos. Então, a hora que, através da constelação, através da terapia sistêmica, você olha para essa questão, para esse trauma e ressignifica e entende que ele não é mais necessário, porque às vezes as gerações anteriores eram, você quebra esse padrão. Então acontece essa plasticidade, essa neuroplasticidade, você começa a criar um novo caminho dentro da sua mente. E isso é importante a gente fazendo para a vida, né? E trazendo novas informações e internalizando todas elas. Ok. Então a gente tem a questão do merecimento, que muitas vezes vem de gerações, que vem das histórias das mulheres da nossa família, que ouviam muito não pode, ou que não podiam, não precisavam nem ouvir. E existem questões com relação ao merecimento que vem da nossa infância. Então, se por exemplo, como eu trouxe, né, no início da live, na infância você tinha com quem contar, você conseguia desabafar, chorar, recebia acolhimento, isso já diz muito sobre traumas que são criados. Como também se houve falta de colo, de presença materna ou de presença paterna, isso já vai criando uma programação mental dentro de você, porque o que acontece? Uma criança, ela não sabe não amar os pais, independente de como eles foram. Meu pai foi horrível, minha mãe fez isso. Uma criança, ela não sabe não amar os pais. Esse laço sanguíneo, ele é extremamente forte, essa necessidade de vínculo, absurdamente. Não sei se vocês viram, há 1-2 semanas atrás, mais ou menos, eu postei um vídeo falando sobre o macaquinho, né, que foi rejeitado pela mãe, pelos macacos ali no zoológico do Japão, né, que viralizou os vídeos, as imagens dele ali conectado com o bichinho de pelúcia. Isso traz muita informação sobre nossas dores e nosso merecimento. E aí eu falei nesse vídeo sobre uma pesquisa que teve lá em 1950 para identificar a necessidade da criança, né? Eles fizeram, infelizmente, antigamente podia fazer testes com animais, eles fizeram testes com macacos para entender se ele buscava a mãe por conta do alimento ou por conta do vínculo, e viu que em grande parte do tempo ele buscava vínculo, não era alimento. Isso é necessário para a nossa sobrevivência. E esses macaquinhos, inclusive que foram afastados da mãe, na fase adulta eram mais depressivos, mais agressivos, o desenvolvimento demorava mais. Então percebe os reflexos do vínculo na nossa vida? Então, se houve essa falta, se sua criança sentiu essa falta, existem muitas pessoas que eu atendo que falam assim: minha mãe, a mãe não recebeu o colo da avó, né, da sua avó. Então ela aprendeu a ser rígida, extremamente exigente, te cobrar demais, anestesiar as emoções para suportar tudo que ela viveu, e aí você não recebeu o colo. Ela podia estar ali fisicamente, estar presente o tempo todo, mas a criança sentiu falta de algo. É onde na fase adulta parece que a gente tem um vazio, parece que falta algo, ou a criança vai fazendo um esforço enorme para agradar.
E muitas vezes pode ser que até hoje, inclusive emocionalmente, a sua criança ainda esteja buscando ser vista, receber colo, ter a aprovação da sua mãe. Por quê? Lembra que eu falei, uma criança ela não sabe não amar os pais. Então, se acontece alguma dinâmica ali dentro da infância, seja porque nasceu um irmão mais novo, a mãe adoeceu, ou não tinha essa presença, ou não recebeu colo, ou os pais se separaram, o que a criança faz? Ela começa a pensar que tem alguma coisa de errado com ela. E para receber esse amor, ela deixa de se amar. Claro que isso não é consciente, nem na fase adulta, enquanto você não olha através da terapia, com direcionamento para isso, é claro que a gente não tem consciência. Mas aí, a criança deixa de se amar, então eu deixo de olhar para a minha vida, para os meus desejos, para buscar ser vista. E aí, como que isso funciona? Qual que é a dinâmica na fase adulta? Culpa, muitas vezes por ser feliz, culpa quando tá tudo bem, culpa por investir em você. Ai, quando é para mais conhecimento, quando é pelos outros, quando é para não sei o quê, quando é para eu acumular coisas que não sejam para cuidar de mim, tá tudo bem. Quando é por mim, aí vem a culpa. Aí eu me sinto mal. Aí é caro demais. Viver na correria, excesso de atividades, perfeccionismo. Tudo isso está relacionado ao não merecimento, aquela criança que se culpou e que até hoje está fazendo um esforço. Então, se eu tenho medo do julgamento também, necessidade de agradar, medo de incomodar ou de decepcionar. Existem pessoas, por exemplo, que eu atendo, que a hora que vai falar sobre os próprios desejos é até difícil. E aí, como esse merecimento está bloqueado, como existem essas questões emocionais, dentro de você, dentro do seu cérebro, é como se a hora que você desse um próximo passo na direção daquilo que você deseja, é como se ligasse uma luz de alerta e falasse assim, não, você vai fazer diferente. Peraí, a sua vida vai ser mais leve, mais feliz do que da sua mãe? Não pode. Peraí, você precisa agradar as pessoas, foi assim que a gente aprendeu. Lembra do Divertidamente, os bonequinhos falando dentro de nós? Foi assim que a gente aprendeu. Não pode olhar para isso, não pode ser diferente. Ou vai projetando, a questão relacionada à mãe reflete muito nas nossas relações, no relacionamento amoroso também, no financeiro. Muitas vezes para as mulheres, por exemplo, não vai crescer muito não, porque vai que aí você se separa, não pode. É como se você pudesse ir até certo ponto e depois voltasse. Eu posso ir até aqui e depois eu volto. Por quê? Se eu passar desse estágio, eu corro o risco de me sentir sozinha de novo, de sentir esse vazio de novo, de sentir esse abandono de novo. Ou eu nem me sinto merecedora, porque olha os sacrifícios, as histórias difíceis dos meus pais, dos meus avós. Percebe o quanto isso afeta? Até ontem ou anteontem, acho que foi anteontem, eu falei sobre perfeccionismo, que o perfeccionismo, gente, ele não existe porque, ai que lindo, eu sou perfeccionista. Eu achava o máximo, tá? Quando eu era mais nova, que eu tava ali fazendo entrevista, apesar de eu trabalhar desde os 16, 17 anos, eu ia fazer entrevista, perguntava, né? Não lembro se era defeito, o termo que usavam ali na hora da entrevista, eu aprendi que eu tinha que falar não, porque eu era mesmo, eu falava assim, vou falar que eu sou perfeccionista, só que isso não é bom, isso faz você se cobrar, isso faz você se desmerecer e desvalorizar cada vez mais, isso faz você procrastinar porque nunca tá bom o suficiente, e a procrastinação muitas vezes está relacionada ao não merecimento, porque se você fizer, você vai pro próximo nível, vai ser mais leve, você vai realizar seus sonhos, você vai prosperar. E será que você dá conta de lidar com a culpa se as coisas derem certo? O perfeccionismo, ele nasce do medo. Eu preciso ser perfeita, porque aí se eu for uma boa menina, eu sou amada. Eu preciso ser perfeita, porque se eu errar, eu não tenho com quem contar. Eu preciso ser perfeita, porque senão eu levo bronca, eu fico de castigo, eu vou apanhar. Eu preciso ser perfeita, senão meus pais vão se decepcionar. Eu preciso ser perfeita, uma vez que minha mãe nem queria ter ficado grávida de mim, meu Deus, eu sinto que eu estraguei a vida dela, olha a culpa que eu carrego, eu tenho dó dos meus pais. Percebe que tudo isso é relacionado ao não merecimento? E por isso justamente que a hora que eu ia antigamente
Se eu fosse num cabeleireiro numa quinta-feira, mesmo sabendo que meus horários são diferentes, é diferente de todas as outras pessoas, eu ia me sentir culpada. É por isso que no passado, se eu marcava uma massagem, eu precisava justificar que era porque minhas costas estavam doendo, porque eu tinha trabalhado demais. É por isso que aos finais de semana, mesmo podendo descansar, eu ficava me cobrando e pensando que eu tenho que gravar vídeo, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer as coisas de casa. Então, mesmo quando eu não fazia nada, estava assistindo alguma coisa, estava passeando, estava na praia, eu estava exausta porque a minha mente não parava me cobrando. Porque a programação que a minha mente, pode ser que você se identifique também, que a minha mente tinha eu só tenho valor, eu só recebo amor, eu só vou ser vista se eu estiver executando. Porque eu recebia parabéns por ser esforçada, corajosa, e às vezes eu só queria que alguém falasse assim, precisa de ajuda, Su? Eu sei que você dá conta, mas eu tô aqui com você. Não é? Se você aprendeu a ser forte, eu tenho certeza que você dá conta, você faz, você foi aprendendo a se adaptar para ser perfeita para todo mundo. Mas quando a gente fica se adaptando, agradando todo mundo, carregando o mundo nas costas, sendo a boazinha, é só a sua criança querendo ser vista, querendo que alguém te dê colo, querendo que alguém fale assim, eu sei que você consegue, mas deixa eu fazer um pouquinho por você, descansa, relaxa. Sai do estado de alerta. Porque ficar no estado de alerta, gente, adoece. Ó, avô, eu sou assim. Dói demais. Eu adoeci. Eu só parava sem sentir culpa e mesmo assim sentia culpa quando adoecia. Para vocês terem uma ideia do meu nível, quando eu tinha uma empresa que eu trabalhava, eu gostava muito de trabalhar lá, por mais que eu sentia que faltava algo, mas eu estava sempre sobrecarregada, eu pegava tudo pra mim. E ia trabalhar de qualquer jeito, ia trabalhar com febre, seja o que for. E aí teve uma vez que eu tive pneumonia. Fui no médico, pneumonia, deu atestado, não sei o que, não precisa. Fui trabalhar com pneumonia. E aí eu tava com tosse, essa tosse da pneumonia só piorava. Começou a piorar tanto essa tosse, que teve um dia eu tossi acho que uns 30, 40 minutos seguidos, a ponto de fraturar a minha costela tossindo. Por quê? Eu vou explicar da forma que eu entendi, porque eu não sou especialista nisso. Eu sou especialista na mente humana, inteligência emocional, no olhar sistêmico, conectar isso inclusive com a nossa carreira, com a nossa forma de se comunicar, com a nossa forma de viver. Mas o que acontece? Em torno da costela tem uma musculatura, então quando a gente tosse, quando a gente respira, essa musculatura protege. Só que eu fui fazendo meu corpo foi fazendo tanto esse movimento que a musculatura entrou em fadiga e eu fraturei a costela. E aí somente nesse momento, quando eu não conseguia nem levantar da cama sozinha de tanta dor, não sei se alguém aqui já quebrou a costela, parece que tem uma faca enfiada em você o tempo inteiro, dói pra respirar, dói pra dar risada, e eu que adoro dar gargalhada, me lascava. Só ali eu parei. E aí, a hora que começou a melhorar, já voltei a trabalhar. Eu só parava quando adoecia. E aí depois, quem vai aprendendo a ser muito forte, coluna começa a gritar, hérnia na cervical. E aí, pra vocês terem uma ideia, quando eu fui constelar, a primeira vez que eu constelei foi justamente essa hérnia na cervical. O que apareceu ali na constelação? Eu queria ser mãe da minha mãe. Era consciente? Um pouquinho sim. Só que eu não sabia, porque não é só sobre saber. Eu entendi a dinâmica, entendi que minha mãe teve síndrome do pânico, eu era criança. Só que eu só sabia. E não é sobre somente saber. Porque saber, a gente sabe um monte de coisa, né? Por exemplo, quem fuma sabe que o cigarro faz mal e fuma. A gente sabe que alguns alimentos fazem mal e consome. Eu sei que se eu deixar algo para depois, um projeto, depois eu vou me arrepender, mas a gente deixa. Então não era sobre saber, eu precisei internalizar e voltar para o meu lugar de filha. Então, a hora que eu fui olhar para essa questão na minha coluna, eu precisei voltar para o meu lugar e olhar inclusive para as mulheres da minha família, para as Suzanas da minha família, que tem várias com o mesmo nome, e isso diz muito sobre lealdade familiar, sobre uma ferida, um trauma muito grande no meu sistema familiar, que eu não vou entrar aqui, senão a gente vai ficar horas falando sobre isso.
Mas percebe que aí a hora que minha coluna travava, porque de tanto carregar o mundo nas costas, a coluna grita. De tanto segurar as emoções, a gente começa a ranger os dentes. Raiva, começa a roer as unhas, ou roo a unha desde a infância. Eu, quando era criança, eu roei unha até os 13 anos. Eu era uma criança raivosa, não sei o quê. Não, eu era boazinha. Só que atrás de toda boazinha, a gente vai de um extremo. Da boa menina, e eu fui justamente nesse. Da boa menina, comportada, querida, melhor aluna. Todo mundo da família fala quanto ela é boazinha. Pra começar a ficar com raiva, ser brava, enfrentar as pessoas, comecei a responder para minha mãe. E aí na fase adulta também, só que aí eu fui de novo para outro extremo. Então comecei a trabalhar, me sobrecarregar, era brava. Eu lembro que em uma empresa que eu trabalhava, quando eu entrei na área, eu era a única mulher, extremamente masculina. Por mais que não parecia, todo mundo falava, vai, como você é delicada, como não sei o quê, mas era sobre internamente. Aí eu lembro que os meninos, né, os homens que trabalhavam comigo, falavam que eu era brabeza, a brabeza. Porque era tanta coisa que eu guardava aqui, porque quando a gente vai pegando tudo, deixa comigo, deixa comigo, deixa comigo, não é sobre ser boazinha, eu quero ser vista, alguém olha pra mim. Só que como a gente não tem consciência, a gente vai pra irritação. Aí quando eu entrei no mundo do desenvolvimento humano, tá tudo certo, gratidão. Aí eu fui para um outro extremo, que também não é saudável. Porque aí você para de se posicionar. A falta de posicionamento, de impor limites, também está relacionado ao não merecimento. Aquela criança que ainda quer colo, que ainda quer ser vista, que quer ser aceita como ela é e não como ela se adaptou para ser. Aquela menina ou a mulher que você foi hoje, que precisa olhar para as histórias e para as mulheres da sua família e dizer, eu sinto muito. Eu sinto muito por tudo que vocês passaram. E a minha forma de honrar, porque quando a gente fala de honrar os pais também é sobre isso, a forma da gente honrar é sendo feliz. É cuidando muito bem do presente que a gente recebeu, que se chama vida. Ou pode ser que seu merecimento, que seu bloqueio emocional ficou hora que seu pai foi ausente, ou que ele estava ali em casa, mas você via ele como fraco, ouvia muitas vezes da sua mãe, olha, não faz nada direito, não sei o quê. E aí você entrou nesse papel emocional de marido da sua mãe, de mostrar para o seu pai de uma forma inconsciente, é assim que se faz, é assim que se dá conta. E aí você vai castrando o seu feminino, castrando o seu merecimento, aí o cabelo começa a cair, unha começa a quebrar, começa a acontecer um monte de coisa, o seu corpo começa a entrar em colapso. O meu entrou. Até intolerância à lactose eu tive, que eu nunca tinha tido na vida, e a época que eu tava tendo muitos conflitos emocionais, antes de eu fazer minha transição de carreira, travou minha coluna, pressão começou a subir, que eu nunca tive pressão alta, e intolerância à lactose, mas isso aqui de queijo, eu passava mal. Eu cheguei a ser internada, porque existiam questões emocionais que eu não estava digerindo, tolerando, e eu te juro, e não existe mágica, não tem milagre, não é nada. A gente corta a raiz emocional. A hora que eu olhei para a raiz emocional e resolvi a questão que estava pegando, que estava me destruindo emocionalmente, minha intolerância à lactose sumiu. Eu sempre amei comer queijo. Eu amo parmegiana, não podia comer parmegiana porque vai queijo em cima. Hoje eu posso comer, tomar leite, tá tudo certo. A pressão que ficava alta, sendo que eu sempre tive pressão baixa, normalizou. A questão da hérnia que eu constelei lá atrás, até aquelas camas elásticas, jump, ou aquelas camas que hoje tem brinquedos para adultos, já fui. E tá tudo bem. Não é que ela não exista mais. Faz muitos anos que eu não faço ressonância. A última vez que eu fiz tinha melhorado um pouco me fugiu a palavra, mas a pressão que tinha ali na hérnia. Mas pode ser que ela esteja aqui, mas ela não tem mais função emocional para o meu corpo. Então ela não tem por que me incomodar. Porque eu entendi que eu mereço ser feliz, que eu não dou conta de salvar minha mãe, que eu não dou conta de agradar todo mundo, que eu não sou perfeita. Foi gostosinho entender que eu não era perfeita? Não foi, não. Foi gostosinho aprender a ser vulnerável? Não foi, mas foi libertador.
Parece que saiu uma tonelada das minhas costas. E quando a gente fala sobre merecimento, é sobre isso. É sobre você aprender, se faltou colo, aprender a se dar colo. A ser maternal com você. Aprender a força na sua vulnerabilidade. Pedir ajuda, aprender a receber. E percebe que se tem essa questão de merecimento, de aprender a receber, isso reflete consequentemente no financeiro, porque você não sabe receber, você vai falar, não precisa. Só com muito sacrifício você pode vir. Para as relações, porque você aprendeu que você tem que fazer um tantão para receber um pouquinho. Até na sua forma de se comunicar, de se posicionar. Por quê? Se eu me posicionar muito, e se as pessoas se afastarem de mim? O que será de mim? E no final das contas, a gente volta em uma única palavra que é a que mais cura, mas que as pessoas, que às vezes a gente muitas vezes entende, mas não internaliza, que precisa começar com a gente mesmo, que é amor. Porque percebe que tudo isso, aí faltou colo, as mulheres precisaram ser guerreiras, eu não tinha com quem contar, o pai não estava ali. É tudo buscando amor. A criança que não sabe não amar os pais faz sacrifícios buscando amor. Só que aí o processo que a gente tem que fazer enquanto adulta, porque nós mulheres a gente vai aprendendo também, né? O que eu fiz de errado? O que eu preciso melhorar? O que não sei o quê? É como se a gente já nascesse com uma mochilinha de culpa. É sobre você aprender em primeiro lugar, não só racionalmente, aqui. Aprender a se amar, para depois compartilhar com os outros. Porque percebe que se todo mundo se amar, não tem porquê. A gente precisa ter conversas difíceis, mas não tem porquê existir brigas, guerras, mulheres perdendo a vida, não posso falar a palavra aqui, tendo números alarmantes no nosso país. É tudo falta de amor. Em muitos casos de caráter também, vamos combinar. Mas o processo para você desbloquear a sua vida, para você expandir cada vez mais a sua vida, e não na força do braço, mas na sua potência, é aprender a se amar. A se amar o suficiente para se respeitar, para se posicionar, para se permitir ter uma vida mais leve, mais próspera, com mais realização, para focar em entrar em ação e fazer aquilo que é importante para você e realizar a mudança que você deseja. Até o dinheiro é sobre o quanto você dá conta de receber e se amar. E não é independente do que aconteceu na sua história. A nossa história, atrás da nossa maior dor, está a nossa maior potência. Então, quem aprendeu, que eu falei no começo, né? Quem foi sempre cuidando, fazendo tudo, geralmente se torna na vida adulta um profissional da ajuda, e você não precisa mudar de profissão. Quando eu entrei para o mundo do desenvolvimento humano, para o mundo terapêutico, por mais que nas empresas que eu trabalhava sempre vinha gente para desabafar, para eu ouvir, eu não sabia, depois que eu entendi que de uma forma inconsciente, através dos meus pacientes, das pessoas que eu atendia, eu tentava salvar minha mãe. A minha criança que via minha mãe tendo crises de pânico, através dos meus pacientes tentava salvá-la. Naquele momento, a escolha pela minha profissão estava pela dor. E eu não precisei mudar de profissão quando eu entendi. Eu precisei acolher, trabalhar minha relação com a minha mãe, trabalhar a relação com meu pai e com o masculino, trabalhar minha relação comigo. E aí tudo bem, eu uso a potência e tudo, inclusive que minha criança aprendeu desde pequena a ser uma mini terapeuta, na minha profissão, hoje isso é potência. E eu quero te convidar para começar a perceber a potência que existe aí dentro de você. Eu não conheço uma mulher que não seja forte. Eu não conheço uma mulher que não tenha muito amor dentro dela. Por mais que eu conheça muitas que falam, eu não sinto, eu sou mais racional, que aprendeu a anestesiar para suportar, para sobreviver. Mas o que eu quero te convidar e te trazer para a consciência, que o tempo da guerra,
dos sacrifícios, da vergonha, da culpa acabou. Que você não precisa mais ficar no modo sobrevivência, que você aprendeu desde criança, que sua mãe precisou, que sua avó precisou, que sua bisa precisou. E a gente vem de histórias de muita dor e a gente tem no nosso DNA informações de 7 gerações. Mas que você não só pode, mas merece viver. Honrar o presente mais precioso que você recebeu, que você vai receber, que se chama vida. Quanto mais você se ama, mais você se permite receber. Quanto mais você se ama, melhor você é para as pessoas que você ama. Para quem tem filhos, os filhos não querem uma mãe perfeita, eles precisam de uma mãe feliz. Quanto mais você se cuida, inclusive com relação aos nossos pais. Há um tempo atrás, acho que eu cheguei até a compartilhar aqui com vocês. Estava tendo uma conversa com os meus pais, e aí eu não lembro que assunto surgiu que eles falaram de como eu estava diferente, como estava diferente a minha relação com eles. Porque eu era muito brava. Durante muito tempo eu fazia de tudo para agradar minha mãe, para protegê-la, me envolvia no meio da relação deles, me envolvia na relação da minha mãe com a minha avó, fazia de tudo um pouco. E aí comecei a ficar brava, a ficar estressada, às vezes chegava tipo, não fala comigo, não queria conversar. Quanto mais eu me cuidei, melhor ficou minha relação com eles. Eu não tinha, pra mim era leve, mas eu não tinha percebido que pra eles isso era nítido. E eu ouvi da boca deles. Que bom. Como tá mais leve a nossa relação. Hoje eu posso ir lá conversar, isso é uma relação perfeita? Não. Eu falo que às vezes tem prazo determinado pra gente ficar na casa de pai e mãe, a hora que começa, tipo, tô indo pra casa. Mas é uma relação saudável. Porque enquanto não trabalha essa relação, uma parte minha, sua, fica olhando para o passado, para o que faltou. E aí você não está disponível para a vida, nem para as pessoas da sua vida, porque uma parte sua ainda está presa. O que você percebe que faltou? Em que momento você deixou de se olhar, de se amar, de ter potência, força, coragem, quando é para os outros e não para você? Em que momento, a bagunça, em que momento que você aprendeu que precisava viver na correria louca? Ou que você aprendeu a procrastinar? Tem uma pessoa que está passando pelo atendimento terapêutico comigo, a gente está trabalhando muito isso. A gente vicia até no que não é gostoso, né? No que a gente fala que é ruim, a gente pega de bichinho de estimação. E o bichinho de estimação dela é a culpa. Então, o que acontece? Desde a infância, a gestação não foi planejada, e aí a mãe tinha planos, e quando engravidou precisou mudar tudo. Então, culpa. Culpa, minha mãe ia morar em outro país, e eu estraguei a vida dela. Culpa a vida inteira. E aí hoje, como ela faz para continuar com o bichinho de estimação dela? Ela procrastina aquilo que é importante para ela e aí sente culpa. Precisa apresentar um projeto, alguma coisa, aí faz de última hora, não fica bom o suficiente. E aí ela sente culpa. E aí vai alimentando isso. Mas o que você precisa fazer a partir de agora é alimentar o seu amor por você. Que sementes você tem regado no seu emocional e na sua mente? Que sementes você tem regado diariamente dentro de você? Isso diz muito sobre como o mundo, sobre como as pessoas irão te tratar e sobre o quanto você está disponível para receber. A gente tem até exercícios para olhar o quanto você se permite receber ou não, para olhar para esses traumas, para olhar para tudo isso que eu estou trazendo. A gente dá o primeiro passo trabalhando dentro da constelação para olhar para a raiz emocional de um tema, uma questão que você trouxer. E depois a gente aprofunda e vai trabalhando parte por parte de tudo isso dentro do nosso acompanhamento terapêutico, tá? Para quem quiser mais informações, a gente vai fazer um exercício agora no final, mas para quem quiser mais informações, dá esse passo para começar a desbloquear tudo isso, porque aqui o que a gente está fazendo é trabalhando o seu saber.
Só que o que vira a chave não é o saber, é o sentir. Tanto é que o que eu atendo de pessoas que já passaram por um monte de processos, às vezes de 10 anos, tem um monte de curso, tem um monte de não sei o que, mas não é sobre saber. E a gente tem pontos cegos com relação a gente mesmo. Eu mesmo tendo muito conhecimento, tem coisas que eu não consigo enxergar e trabalhar sozinha. Eu preciso também de direcionamento. Isso vale pra vida, não é aí que eu fiz um dia e agora eu não preciso mais. É aí que você mais precisa. É aí que você aprendeu que precisa ser pesado, e aí você sabe inconscientemente que se der o próximo passo para cuidar de você vai ser leve, uma parte só fala, leve não pode. Olha as mulheres da nossa família todas sofrendo. É para ser difícil? Percebe? Então começa a olhar tudo isso que eu fui trazendo, e às vezes a gente vai olhando, vai até que eu tô sentindo vocês um nó na garganta, a coluna tensa, vai trazendo um desconforto, só que através de olhar para isso que na verdade já estava aí dentro de você, a gente só tá falando, olha, tem essa sujeira embaixo do tapete, que você se permite e que você pode fazer diferente. E que você pode dizer para você, eu mereço mais. Se possível, diz essa frase em voz alta, porque a gente tem mania de deixar tudo na cabeça. É onde começa a ter dor de garganta, ter problema na tireoide, ter problema no estômago. O que eu vejo, já vi inclusive em constelação de pessoas que vêm para constelar, problema na tireoide, e aí vem problemas de várias mulheres da família que se calaram, então para de se calar. Porque aí a hora que você extravasa de um jeito grosseiro, e aí a gente já vem de histórias de mulheres tidas como loucas, como bravas, como não sei o quê, e você perde sua razão, porque foi guardando tudo e depois percebe? Então fala em voz alta, se possível, eu mereço mais. Põe até a mão no seu peito para se conectar com o seu sentir. A mão no peito, quando a gente faz esses movimentos circulares aqui, vai dando sensação de acolhimento, você vai se conectando com você. Diz para você mesma, eu mereço mais. E percebe se o seu corpo ele aceita essa informação ou se ele repele. Ou se vem dúvida, ou se vem raiva, ou se é só da boca para fora. Isso já traz muitas informações sobre você. Imagina se sua mãe estivesse na sua frente. Imagina, pega um ponto fixo aí, se ela estivesse na sua frente, se você dissesse para si mesma, não é sobre cobrá-la, é sobre dizer para si, eu mereço mais. Como que você se sente? Como é isso para você? Vamos fazer um exercício rápido para cuidar disso? Primeiro, respira fundo, solta, tira a língua do céu da boca, relaxa esse maxilar, relaxa essa coluna que tá tudo travada, engole, respira, fala eu mereço mais em voz alta para tirar esse nó da garganta, que às vezes é choro que você tá guardando porque você ouvia para engolir o choro, né? Eu sei como é. Nós somos humanos, às vezes a gente fica olhando em rede social e se comparando e vendo o palco das pessoas e tem muita gente que prega como se fosse tudo perfeito, tudo mágico, tudo não sei o que, faz você se cobrar mais ainda, mas todo mundo é humano. O processo não é gostosinho, todo mundo tem desafios e tá tudo bem. A grande sacada é o que eu aprendo com eles, como eu posso trazer mais leveza, como eu posso usar isso como potência. Então, vamos fazer um exercício para relaxar. Se você estiver segurando o celular, e se você está segurando seu celular até agora, já diz muito sobre seu nível de merecimento, né? Eu com meu creme de mão aqui não quero guerra com ninguém, né? Tô usando ele para trazer exemplos. Olha, imagina, quase 1 hora segurando o celular. Como que tá seu merecimento? Precisa ser sofrido, precisa ter dor no braço, precisa estar com meus dedos que não consigo nem dobrar, ao invés de facilitar a minha vida. Percebe que quem tem essa questão do merecimento aprendeu pelo esforço, e mesmo que seja de forma inconsciente, você vai dificultar a sua vida cada vez mais? Olha que doido! Mas por que o nosso cérebro repete a programação que ele está acostumado? Então, se você estiver segurando o celular, apoie em algum lugar, sente uma posição que seja confortável. Eu vou pedir para você fechar os olhos. Se você estiver no seu ambiente de trabalho e não puder fechar os olhos agora, tá tudo bem. Veja de olho aberto mesmo, tá tudo certo. Então, sente em uma posição que seja confortável. Feche os seus olhos e respira.
Inspira pelo nariz, solta pela boca, vai aquietando seu corpo, sua mente, suas emoções. Vai silenciando o barulho interno e externo. Respirando bem fundo, solta essa ansiedade, solta essa cobrança, solta esse medo. Imagina que a cada expiração você inspira vida. A cada inspiração você inspira a vida, a potência. E a cada expiração você expira, você solta o medo, a ansiedade, a agitação. Vai respirando bem fundo. E ainda de olhos fechados, imagina que bem na sua frente você vê um espelho. Com seus olhos fechados, imagina que bem na sua frente está um espelho bem grande, em que você pode se ver por inteira. Imagina que você se olha bem nos seus olhos. E que olhando nos seus olhos, você consegue inclusive enxergar a criança, a adolescente que você foi um dia. Que olhando nos seus olhos, através desse espelho, você consegue enxergar a sua história, as suas superações, as suas conquistas, os seus medos. Olhando nos seus olhos nesse espelho, pode ser que pela primeira vez você consegue se enxergar de verdade. Imagina, se você puder, ainda de olhos fechados, você pode inclusive dizer em voz alta que se olhando no espelho, vendo a menina, a adolescente, a mulher adulta que você é hoje, diz assim para si mesma: você merece ser muito feliz. Eu te amo exatamente como você é. O tempo da ansiedade, da angústia, da exaustão, da escassez, do medo acaba aqui. Agora eu cuido de você. E vai percebendo como vai ficando o seu corpo ao dizer essas frases. E se você quiser, ainda de olhos fechados, você pode se abraçar, fazer uma massagem no seu pescoço, fazer um cafuné na cabeça, se dar amor. E diz mais uma vez, se olhando nesse espelho: agora eu cuido de você. Eu tô aqui. Respira. Vai internalizando tudo isso, guardando essa imagem no seu coração. E aí, aos pouquinhos, bem devagarzinho, vai abrindo seus olhos, voltando aqui comigo. E dá uma respirada fundo, e pode ser fazendo barulho, porque às vezes a gente vai aprendendo a engolir o choro, a aquietar, não fazer barulho para não incomodar, então faz barulho. Isso, se permita. Esse exercício foi 1%, um pequeno passo para você começar a soltar. Existem atividades do dia a dia que você pode fazer. Passar um hidratante no seu corpo com cuidado, se olhar no espelho de verdade, ter momentos para você. Mas mais importante do que qualquer coisa
é olhar para a raiz emocional disso, é soltar esses bloqueios emocionais e começar a pegar cada uma dessas coisas, desses traumas, desses medos, transformar em potência, em vida, em prosperidade, ao seu favor. Porque sim, você merece ser muito feliz. Por você, pelas mulheres da sua família e pelos homens que vieram antes, pelas mulheres e homens que virão depois, pelas pessoas que você ama. E como eu falei, se você quiser olhar para o seu caso, trabalhar tudo isso, envia direct, eu te passo mais informações, a gente agenda seu horário, a gente dá o primeiro passo através da constelação familiar, em que olha para a raiz emocional de tudo isso e trabalha gradativamente, passo a passo, olhando para as feridas da infância, para o trauma, para o seu programa mental e emocional, para a relação com o pai, relação com mãe, com o feminino, com o masculino, dinheiro, carreira, relações, através da terapia sistêmica. Então envia direct, eu te passo todos os detalhes e não se deixe mais uma vez para amanhã, porque a forma como você se trata é a forma como você ensina o mundo, as pessoas, a te tratarem também. Você merece ser muito feliz. Tenha um ótimo fim de semana. Tchau, tchau!